Bom dia! Na aula de hoje de matemática, nós vamos dar continuidade aos tipos de agrupamentos. Hoje vamos falar sobre arranjo simples. Na última aula, nós falamos sobre permutação e, como vimos anteriormente, para diferenciar permutação, arranjo e combinação, então preciso verificar se a ordem vai importar dos agrupamentos. Quando a ordem desses agrupamentos importa, eu posso estar falando de permutação ou de arranjos, né? Onde eu vou pegar lá, o que diferencia então permutação de arranjo? Vimos que permutação é um tipo de arranjo, só que na permutação eu utilizo todos os elementos do meu conjunto, e isso não acontece nos arranjos. Então, nos arranjos eu vou utilizar parte desses elementos, né? Então, tanto em arranjos como em permutação, a ordem em que esses elementos vão se posicionar, ela vai importar. Já na combinação, essa ordem não importa. Então, arranjo simples. Então, no arranjo simples, né, eu vou chamar de arranjo simples toda a sequência que é formada por uma quantidade delimitada de elementos. Então, de um determinado conjunto, eu vou utilizar uma parte desse conjunto, desses elementos, para formar novos agrupamentos, né? Então, nesse caso, nos arranjos, essa ordem desses elementos, ela vai fazer diferença no meu resultado. Sempre vou tomar de N elementos PAP nos arranjos, para eu verificar. Então, de um conjunto que seja finito, né, eu vou pegar P elementos, uma parte de elementos desse conjunto, e fazer uma troca de posições, onde essa ordem ela vai importar. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Dado o conjunto B 5, 6 e 7, veja possíveis agrupamentos formados com dois elementos de B. Então, eu tenho um conjunto B que tem 3 elementos, 5, 6 e 7. E eu quero somente agrupamentos que tenham 2 desses elementos. Quais 2? Qualquer um desses 2, mas eu quero todos os agrupamentos possíveis onde eu utilize 2 desses elementos. Então, utilizando 5, posso colocar lá, começando com 5, ou com o 6 e o 7. Se eu começar com 6, ou 5 e 7, ou com 7, 5 e 6. Então, vou formar estes agrupamentos. Então, note que nesses agrupamentos, o que vai diferenciar são a ordem, né? Então, eu vou ter igual que 5 e 6, ou 6 e 5, eu vou repetir os elementos, porém, a ordem vai me dar agrupamentos diferentes. Então, neste caso, a ordem ela vai fazer diferença na minha quantidade de agrupamentos. Tá? Então, em um agrupamento, se eu for comparar os agrupamentos dos arranjos simples, eu vou perceber que ele vai diferenciar-se pela ordem dos elementos ou pela natureza. Ou seja, igual aqui, ó, 5 e 6 e 6 e 5. Ele está se diferenciando, os dois agrupamentos se diferenciam pela ordem dos elementos. Aqui o 5 está primeiro e aqui o 6 em segundo. Já no outro, o 6 está em primeiro e o 5 em segundo. Então, se diferenciou pela ordem. Ou pela natureza. Se eu pegar aqui 57 e o 56, o que diferenciou aqui a natureza? São elementos diferentes. Tá? Para eu calcular um arranjo simples, eu não preciso ir lá e formar todos os agrupamentos possíveis, né, esquematizar todos eles para eu saber quantas são as possibilidades ou quantos os agrupamentos serão possíveis em um arranjo simples. Eu posso utilizar a fórmula, que é essa aqui, a NP, que é igual a N fatorial dividido por N menos P, onde N é a quantidade de elementos e P a quantidade de elementos que eu vou utilizar no meu arranjo. Então, no caso aqui, ó, se eu fosse usar aqui atrás, eu tinha 3, que era a quantidade de elementos no meu conjunto, e iria utilizar somente 2 desses 3.
Então, o meu N aqui, que é a quantidade total, seria 3, e o P seria 2, que é a quantidade de elementos que eu vou utilizar. Vamos para outro exemplo. Quantas palavras, com sentido ou não, de 5 letras distintas, podemos formar com as 20 primeiras letras do nosso alfabeto? Então, eu quero que de 20 primeiras letras, então, meu conjunto tem quantos elementos? 20. Quero saber quantas palavras que tenha sentido ou não, que com 5 letras distintas, então não posso repetir, né? Eu posso formar essas palavras. Então, eu não preciso ir lá e montar todos com essas 20, todos os possíveis arranjos, agrupamentos, para saber quantas vão fazer. Eu posso simplesmente substituir na fórmula, né? Então, aqui, N, que é a quantidade total, vai ser igual a 20, e P, que é a quantidade desses 20 de elementos que eu quero agrupar. Então, vai ser igual a 5. Então, vai ficar, ó, 20 dividido por 20 menos 5. 20 menos 5 vai dar 15, né, fatorial. Lembrando que é em fatorial, tá? Então, eu vou fazer o quê? Pego o 20, vou chegar até o 15, posso dividir aqui, vai ficar 1, e depois multiplico o que sobrou. Então, eu vou ter aqui a quantidade de palavras que eu posso formar utilizando 5 letras distintas das 20 primeiras do meu alfabeto. Então, sempre que eu for falar de forma em que a ordem ela vai importar, eu posso estar falando ou de arranjo ou de permutação. Porém, em arranjo, eu vou utilizar parte do meu conjunto. Já na permutação, eu utilizo todos os elementos do meu conjunto. Calcule, façam os exercícios, né? 1, 2, 3, 4, 5. Com bastante atenção, tentem resolver. Resolvam, façam com todas as continhas necessárias. E assim que vocês terminarem, tirem foto e enviem para validar a frequência de vocês e participação. Caso tenha alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá? WhatsApp que eu esclareço as dúvidas. Boa aula!